dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma vez juntos, mais um dia, mais um despertar da fé. Que alegria estar já nessa horinha matinal com você, juntinhos para alimentarmos o nosso espírito com essa devocional, a palavra de Deus que alimenta o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito. Que nós possamos aproveitar esse momento para que esse dia comece já cheio de motivação, cheio de esperança, de fé. Que a palavra de Deus possa gerar em nós energia. Amém? Olha, vai compartilhando esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com os teus amigos, seus familiares. Vai divulgando a palavra de Deus para que as pessoas possam ter já pela manhã a palavra de Deus e possa trazer para elas alegria, ânimo, força, vigor, que a palavra de Deus promove todas essas coisas. Então vamos começar esse momento especial. Hoje nós temos uma meditação tremenda. Vamos meditar em Isaías capítulo 55, do versículo 8, o versículo 8 e o versículo 9. Deixa Deus tomar conta de você. Né? Esse é o tema do despertar da fé de hoje. Deixa Deus tomar conta de você. Solte o controle. Deixa Deus tomar conta de você. Deixa Ele direcionar os teus passos. Amém? Quantas vezes nós tentamos controlar cada detalhe da nossa vida? Quantas vezes nós tentamos direcionar cada passo? Quantas vezes os nossos planos estão lá em evidência e muitas vezes eles não acontecem? Deus só está querendo que nós venhamos a abrir os nossos olhos e entender que nós precisamos confiar nele. Nós não precisamos controlar nada. Precisamos deixar Deus estar no controle de tudo. Precisamos deixar Deus tomar conta de nós, de todas as áreas da nossa vida. Ele enxerga o que nós não enxergamos. Ele vai até onde nós não podemos ir ainda. Então nós precisamos confiar, aceitar o caminho dele, a sua orientação. Nós precisamos entender que Deus tem o melhor para nós. Mesmo quando as coisas não fazem sentido, nós precisamos continuar confiando. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o texto que está em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus está acima de tudo e de todos. E com essa palavra nós vamos começar a refletir e vamos ter uma ilustração para que nós possamos compreender melhor essa palavra que acabamos de ler em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, porque Deus está falando que Ele está acima de todas as coisas. Um dia uma menina, ela estava com seu pai, o seu pai era marceneiro, e eles estavam montando uma estante. Curiosa a menina, ela tentava segurar as peças e colocar em ordem, sendo que tudo ficava fora do lugar, ela não conseguia encaixar as peças daquela estante. O pai, sorrindo para ela, disse: filha, deixa que eu cuido disso. Olha a expressão do pai: deixa que eu cuido disso. Eu sei onde cada peça se encaixa. É interessante quando a gente começa a ouvir e ver essa história. Deus, Ele sabe onde se encaixa tudo aquilo que nós estamos quebrando a cabeça para colocar no lugar. Então, quando nós começamos a ver isso, nós precisamos entender que Deus está falando para mim e para você: deixa comigo, eu sei como deve acontecer, eu sei como você deve se posicionar, eu sei para onde você deve ir, eu sei como você deve fazer, eu estou no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está atento. Esse Deus, Ele é desse jeito, dessa história, desse pai com a filha. Às vezes nós insistimos em montar a nossa vida do nosso jeito, insistimos a fazer as coisas segundo os nossos planos, segundo os nossos pensamentos, mas Ele é o nosso Pai amoroso,
E quando nós soltamos o controle e deixamos que ele trabalhe, eita glória, o resultado é perfeito. Quando nós soltamos as rédeas e deixamos ele fazer, o resultado vai ser perfeito. E quando nós começamos a ler esse texto, vem à nossa memória algumas lições. E a primeira dela é que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. O texto que nós lemos, ele afirma isso. Os planos que Deus tem para mim e para você são muito maiores do que esse que você tem planejado. Muitas vezes ficamos frustrados quando algo não acontece, quando dá errado, quando não sai do jeito que nós queremos, quando não sai do jeito que nós planejamos. Mas Deus, em sua sabedoria, ele enxerga o todo, o macro. Deus enxerga, ele sabe o que precisamos e ele sabe quando precisamos. E nós precisamos descansar nessa certeza. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, aos romanos, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam ou colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que hoje está parecendo um atraso pode ser uma proteção para mim e para você. O que hoje parece não estar acontecendo pode ser que Deus esteja nos preparando para algo muito maior. O que parece ser não pode ser um caminho para algo muito melhor. O que parece hoje ser uma palavra de negação, um não, é um preparo, é Deus trabalhando para fazer algo muito melhor, o melhor de Deus para as nossas vidas. Outra lição que nós tiramos desse texto que lemos em Isaías 55, versículo 8 e 9, é que quando nós confiamos, nós esperamos descanso em Deus. A fé, ela tem a passividade, é uma confiança ativa. É interessante caminhar mesmo sem ver. Você já imaginou isso? É caminhar mesmo sem ver. Essa é a fé, essa é a confiança que nós temos em Deus. Mesmo que nós não estejamos vendo o caminho, o final, nós sabemos que Ele está nos guiando para o lugar seguro, para o melhor. Por isso, Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer assim, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele aquilo que está te angustiando, que está te tirando a paz, porque ele está cuidando de mim e de você. Quando deixamos Deus tomar conta, o nosso coração, ele se acalma. O medo diminui, desaparece, a esperança renasce. Confiar é viver leve, sabendo que Deus está no controle e tudo que nós temos está nas mãos certas, nas mãos de Deus. E quando nós começamos a ver essa mensagem, essa palavra, essa devocional de hoje para nós, pare um momento, pare agora, olhe para a sua vida, olhe para o seu redor, olhe para tudo que você está vivendo. Há algo em você que você tem tentado resolver sozinho. Você está passando por uma fase onde você está tentando resolver tudo sozinho. Eu quero chamar você para entender nessa manhã que você precisa contar com Deus. Deixa Deus tomar conta de você. Deixa Deus tomar conta dos teus planos. Deixa Deus tomar conta dos teus sonhos. Deixa Deus tomar conta dos teus desejos, daquilo que tu quer empreender. Deixa Deus tomar conta de você. Permita isso em nome de Jesus. E quando nós observamos isso e olhamos para tudo isso, talvez haja uma indecisão, medo, mas Deus te convida hoje para descansar nele, confiar no Senhor. O controle deve estar em Deus. Você precisa deixar Deus controlar a sua vida para experimentar aquilo que Deus tem de melhor para você. Amém? Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, que Ele promova para você paz. E deixa Deus cuidar de você, porque Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Deixa Deus tomar conta de você. Coloca o controle nas mãos do Senhor, porque vai dar muito certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Um dia abençoado
Fica com Deus.